telespectadores! É com alegria que colocamos no ar mais um programa Olinho Verde. Lembrando a todos que este programa é um espaço para o Espiritismo na televisão. É um espaço para que possamos desmistificar a linda doutrina dos Espíritos e também poder levar a todos o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, para que todos aqueles que o escutem possam sentir no seu coração a grandiosidade e beleza que o cristianismo redivivo faz por nós. Na semana passada estávamos aqui com a nossa irmã Fernanda Amorim e a Fernanda estava nos falando sobre os tipos de médiuns. E é muito interessante saber que todos somos médiuns e que mediunidade não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas pensam. A nossa convidada de hoje, a Sandra. Olá, Sandra. Tudo bem? Obrigada pelo convite. A Sandra já esteve aqui no programa, esteve no começo do ano falando sobre o Evangelho também, era o seu tema. E o tema de hoje é um pouquinho mais complexo e que muitas pessoas têm dificuldade, né, Sandra? Ai, como? Bastante. Por quê? Porque o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de um assunto que todos nós, né, seres encarnados, temos dificuldades. Ele diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí nós fomos pesquisar o que significava isso, né? E Deus seria o Pai, né? Quando Jesus fala em Deus, ele está falando do Pai maior, né? Do divino, do Pai divino, podemos dizer assim. E quando ele fala em Mamon, a Mamon é uma figura representativa, não chegava a ser uma divindade, de algo muito materialista, de algo que representava os bens materiais. Então Jesus traz para nós um ensinamento de que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. E ele explica isso, né, Sandra, nesse Evangelho, nesse capítulo. Exatamente. E nesse capítulo, ele fala muito a respeito da distribuição das riquezas, né? Já contextualizando com esse materialismo. Essa distribuição das riquezas, a gente só consegue entender isso concebendo a ideia da reencarnação. Por que alguns nascem pobres, miseráveis naquele lar extremamente humilde e outros nascem em famílias abastadas com todos os recursos para estudar, para se desenvolver? Será que Deus é injusto a esse ponto? Será que Deus ama de forma diferente esses seus filhos? E aí nesse capítulo coloca que não, que Deus dá a nós a prova da riqueza e a prova da pobreza. E é claro que nós não vamos ter sempre o mesmo tipo de prova, porque determinada reencarnação eu vou passar por uma prova e na próxima talvez passe pela outra. Então, concebendo essa ideia das existências terrenas, várias existências, da reencarnação, das várias oportunidades que Deus nos dá de aprendizado, é que nós conseguimos começar a entender essa distribuição das riquezas. E aí, colocando também nesse contexto que a riqueza também é uma dura prova, porque quando Deus distribui para uma pessoa, quando Deus dá para uma pessoa esses recursos, Ele os dá temporariamente. E nesse período de tempo, então, qual seria a prova? O que eu vou fazer com tantos recursos? Olha, com tantas oportunidades que eu tenho, que a riqueza dá para fazer o bem, para ajudar o próximo, para promover o progresso. Então, essa prova da riqueza é um tanto dura. E necessita também do exercício da humildade, do exercício da abnegação. Agora, por outro lado, existe a prova da pobreza, que aí mais pessoas já conhecem, né? A prova da pobreza, que também necessita de resignação, de fé, de confiança nesse Pai. Então essa distribuição é algo que nós devemos refletir e que nesse
capítulo se trata de uma forma muito clara e muito simples. E um outro foco desse mesmo assunto é a respeito, até nós podemos falar daquela parábola muito interessante da distribuição dos talentos, que Deus dá para, Jesus cita nessa parábola que o Senhor, Ele dá para os seus súditos vários talentos. Ele vai viajar e distribui para os seus súditos vários talentos. Ele diz, olha, eu vou deixar aqui um talento com você, outro com você, outro com você, e faça um bom uso, que quando eu voltar eu vou lhe cobrar. E aí quando ele volta, ele percebe que um deles conseguiu frutificar esse talento, conseguiu investir, outro ajudou várias pessoas e construiu diversas coisas, e um outro simplesmente guardou esse talento debaixo do colchão, escondeu de tudo e não produziu nada mais. E esse foi severamente chamado a atenção por esse mestre. Servo mau e infiel. Isso. Por quê? Mas como ele não perdeu nada, mas ele não fez frutificar. E é isso que Deus nos dá. Deus nos dá talentos, oportunidades para que nós trabalhemos em função dessa frutificação. Que nós façamos com que esses talentos eles possam se proliferar, se multiplicar. É interessante que, ouvindo você falar e lendo o Evangelho, não há condenação da riqueza. Não, pelo contrário, aqui diz que a riqueza ela é um recurso de muita evolução, muita elevação, porque ela pode ser investida em benefício de muitas pessoas, em benefício do progresso da ciência, da cultura. Então a riqueza ela serve para alavancar a humanidade, a evolução da humanidade. Mas é claro que ela precisa estar nas mãos daquele que pensa dessa forma e não nas mãos daquele que usa a riqueza somente para satisfazer as suas vontades, as suas vaidades. Muitas pessoas que têm recursos só satisfazem a si mesmas, só acumulam. Digamos que seria o acúmulo, a valorização do ter e não do ser. Acreditamos que nessa parábola, nessa passagem do Evangelho, Jesus está dizendo, quais são os nossos valores espirituais e os nossos valores materiais. Ele está dizendo que nós não podemos ser escravos de Mamon, porque quem serve a Mamon não consegue servir a Deus, não consegue entrar no reino dos céus. As comparações que Jesus faz nesse capítulo, ele está dizendo que se nós valorizarmos mais as coisas materiais, certamente nós teremos muitas dificuldades de entrar no reino dos céus. Inclusive, há uma passagem onde diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele diz mais fácil, ele não diz impossível. Porque o problema está no apego. Como ela falou da desigualdade das riquezas, o problema está no que você faz quando você está com o acúmulo de matéria. E tem inclusive aquela historinha, uma história infantil que fala do rei Midas. Então o rei Midas, ele já era rico e ele desejava ser ainda mais rico, ele sempre queria mais. E aí ele desejou que tudo que ele tocasse virasse ouro. E no mesmo dia ele já se arrependeu e viu que foi a sua desgraça, porque ele tocava no alimento que ele ia comer e aquilo virava ouro. Ele queria fazer um carinho no seu filho, na sua esposa, e eles viraram estátuas de ouro. E Midas ficou desesperado por conta da sua cobiça e da sua avareza. E é mais ou menos assim que a gente acaba ficando, como Midas. Nós sempre queremos mais, esquecemos, Josi, da nossa verdadeira natureza espiritual. Nós somos, todos nós, espíritos que vestimos esse corpo de carne temporariamente.
E tudo que nós temos aqui, nessa vida material na Terra, é nos emprestado por Deus. E é temporário. Porque do outro lado, quando nós desencarnamos, nós não levamos uma malinha com nada do que nós temos aqui. Nem posição social, nem ninguém da nossa família para pedir por nós. Nem nada, não levamos absolutamente nada. O que nós levamos nessa malinha? Apenas as nossas boas obras. Apenas aquilo que crescemos moralmente e aquilo que estudamos e aprendemos intelectualmente. E aí chegamos lá do outro lado, porque um dia isso vai acontecer com todos nós, na verdade a gente espera que demore bastante, né? Mas um dia, essa é uma certeza, nós nascemos e um dia nós vamos desencarnar. E nesse dia, quando nós voltarmos à nossa pátria espiritual, nós vamos abrir a nossa malinha e vai ter o quê lá dentro? O quê? Vamos nos perguntar. Será que eu estou trabalhando e vivendo apenas para manter as minhas necessidades materiais? Ou eu estou plantando algo para colocar nessa malinha? Estou me melhorando? Estou melhorando o mundo ao meu redor? Estou praticando a caridade? Nós vemos que é possível que façamos mais pelo próximo. Eu me lembrei do Johnny Depp, né? Quando esteve no Brasil, ele doou muitos aparelhos auditivos para crianças que estavam na fila, né, do SUS para receber o aparelho. E ele ficou indignado com aquilo e ele pegou e zerou a fila. Uma pessoa que não é nem brasileira, né? Sim. Mas que não importa a raça, não importa o que você, vamos dizer assim, o que você tem, importa o que você está fazendo. Mas alguns criticam e dizem, mas isso para ele não é nada. Mas e daí? O importante é que ele fez. Mas para aquela criança que recebeu, aquela pessoa que recebeu, foi bem importante. Exatamente. Não é verdade? Não podemos ficar julgando o que o outro está fazendo com a riqueza que lhe foi concedida, que lhe foi confiada. Agora, certamente prestaremos contas daquilo que deixamos de fazer quando estávamos em nossa posse uma riqueza tamanha. Às vezes pedimos, né? Quem já não pediu para ganhar na Mega da Virada? Quem já não pediu? Mas quem já pensou na responsabilidade espiritual desse pedido? É verdade. E também, José, eu estava aqui pensando quando você estava falando a respeito disso, na questão das oportunidades. Porque tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza, elas nos dão oportunidades diversas de fazer o bem. E alguém deve estar pensando, mas quem é pobre não tem tanta oportunidade de fazer a caridade. A caridade ela não é só material, né? A caridade também é a caridade moral. De você falar uma boa palavra, de você fazer o bem, de você ouvir. Então a gente pode sim fazer o bem, não interessa qual a nossa classe social. A gente pode sim se sair bem tanto na prova da riqueza quanto da pobreza. Quando a gente está com a prova da pobreza, não ficar se sentindo vítima, por que eu tenho tantas dificuldades? Trabalhar, se esforçar, agradecer a Deus tudo que nós temos, a saúde, a família, tudo que nos cerca, o ar que a gente respira, as cores que a gente enxerga, tantos não podem enxergar. Tudo isso são riquezas. Deus, Ele nos provê. O problema é que nós não valorizamos o que e como Ele nos provê. E eu lembrei da parábola do jovem rico, que está nesse capítulo. O jovem rico procura Jesus e quando ele procura Jesus, ele diz, mestre, que posso eu fazer mais para entrar no reino dos céus? Eu já cumpro os mandamentos. Então Jesus lhe lança um desafio. Pega os teus teres, dá aos pobres e ganharás um lugar no reino do céu. E o jovem rico não conseguiu. Saiu de lá aborrecido. Veja que Jesus lança um desafio a ele, porque para ele esse desapego, né, dos bens materiais era mais forte do que perdoar, por exemplo.
Para alguns, é muito mais difícil perdoar do que doar alguma coisa para alguém, do que se desfazer dos seus tênis. Para outros, é muito mais difícil fazer o bem do que se desfazer dos seus tênis. Mas para o jovem rico, não. Para ele, o que era mais difícil, né, era largar os seus tênis. Então, nós vemos que vai chegar um momento em que Jesus vai lançar um desafio para nós. Jesus em nenhum momento condena o jovem rico. Ele simplesmente lança um desafio. Ele estava dizendo, larga esse apego que tu tens pelas tuas coisas. Você pode me seguir. Agora, quantos de nós conseguiria seguir? Se a gente pudesse sempre lembrar desse caráter passageiro da nossa vida, né? Que dizem os Espíritos que é um minuto diante da eternidade, da alma, da existência, nossa existência. Então esse caráter passageiro coloca a questão material de uma forma mais irrisória, mais secundária. O que é principal para nós é o espírito, é a nossa evolução moral e espiritual. E nós nos consumimos e nos preocupamos tanto com as coisas materiais. Não devemos nos preocupar tanto. Precisamos sim trabalhar para subsistir, claro que sim. Mas que isso não seja nossa razão de viver. E nós vemos que o desafio das pessoas é diferente de um para o outro. Nesse mesmo capítulo, a parábola onde Jesus, na casa de Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu era o chefe dos publicanos, né, que eram os coletores de impostos. Então nunca era bem visto, né? Quem cobra imposto até hoje não é, né? Hoje a gente faz pela internet, mas ninguém gosta disso. É verdade. E aí ele era muito mal visto. E Zaqueu não consegue chegar a Jesus e pede para que dê um jeito de trazer Jesus até sua casa. E quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, Zaqueu diz, mestre, eu estou ressarcindo todos que eu enganei. Eu estou auxiliando mais as pessoas. E aí Jesus diz, nesta casa hoje houve salvação. Veja que o desafio para Zaqueu foi diferente para o jovem rico. Zaqueu se salvou simplesmente por estar sendo justo e ressarcindo aqueles que ele prejudicou. Quer dizer, de alguma forma, Zaqueu compreendeu que o dinheiro pode auxiliar o próximo. Veja que no mesmo capítulo encontramos duas parábolas diferentes sobre o apego à matéria. Nós temos que tomar muito cuidado, José, com essa questão do apego, porque a nossa sociedade ela tem um apelo muito forte em relação ao materialismo. E é claro que nós somos espíritos encarnados, um corpo material, e nós temos essa tendência de acreditar apenas no que os nossos sentidos percebem. Como assim os sentidos? Nossos sentidos, a visão, a audição. A gente fica meio esquecido na nossa condição de espíritos e acreditamos apenas no que a gente percebe como matéria. Não é verdade? E aí o que acontece? A gente acaba vivendo única e exclusivamente para o material. E acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo, porque você pode destruir uma família, você pode destruir suas amizades, você pode afastar-se das pessoas por causa do materialismo. Você pode se tornar uma pessoa tão vil, tão sovina, né, que você se tornar uma pessoa solitária. Eu me lembro muito da imagem do tio Patinhas, né? O tio Patinhas era a imagem da riqueza sozinho. Isso não é muito difícil de encontrar. Mas o tio Patinhas, mas como existem hoje em dia pessoas que vivem única e exclusivamente para o trabalho. E é interessante que elas até se vangloriam, né? Trabalho muito, né? Para manter o meu patrimônio, trabalho. É claro que a gente tem que trabalhar. Mas você viver exclusivamente para o trabalho vai isolando você da tua família. Você vai perdendo o crescimento dos teus filhos. Mas eu preciso trabalhar. Mas vamos pesar numa balança. Será que só isso é importante? Está se dedicando ao que mais? Está acabando com o seu corpo físico por conta do excesso de trabalho?
E aí o que acontece? A pessoa envelhece, e aí vem aquela questão da consciência, quando a pessoa está lá, doente, trabalhei a vida inteira, daí ela chega e diz no seu leito lá, hospitalar, ai, como se eu pudesse voltar atrás, eu tinha feito tudo diferente. Começou o Por que processo eu de trabalhei despertar. tanto? E até a música que diz, né? Devia ter trabalhado menos, me preocupado menos com problemas pequenos. É isso. E às vezes a gente não nota que estamos nos afastando, né, das pessoas que mais amamos. Né? Há uma história de uma mulher que ela descobriu uma caverna cheia de tesouros. E quando ela chegou na caverna, ela estava com o seu filho no colo. E nessa caverna apareceu um anjo para ela e disse, você pode entrar e pegar tudo que você quiser. Então ela entra e fica maravilhada com as pedras preciosas, com as barras de ouro, com as joias. E ela começa a pegar. Daí ela solta o menino, né, e começa a encher a roupa de joias. E meio que a caverna começa a fechar, ela sai para colocar lá e tentar entrar novamente para pegar mais, mas nisso a caverna fecha e não abre mais. E o seu filho fica lá dentro. E aí a caverna não abre mais. E ela reza, ela grita, ela chora. Ela gasta tudo que ela conseguiu pegar lá dentro, tentando estourar, tentando abrir a porta da caverna. Até que depois de um ano, depois de muito choro, abre a caverna novamente. E aí o anjo aparece e diz assim, entra e pegue tudo que tu quiseres. Ela entra, pega só o filho e sai. Aí nós vemos o quê? Alguém que aprendeu de uma maneira muito dura a valorizar quem está perto, quem está com a gente. E que riqueza que é uma família. Né? Para quem está nesse momento nos ouvindo, nos assistindo, né? E passando por dificuldades financeiras, que não é difícil encontrar atualmente, tem muita gente passando por dificuldades financeiras. Sim. Olhe ao seu redor e veja sua riqueza. Olha, assim, pensa numa família, né, que está passando a maior dificuldade financeira que você possa imaginar. Mas se ela estiver com a família, ela está bem. Se riqueza fosse felicidade, não existiria pessoas felizes na favela. Se riqueza fosse felicidade, não existiria depressão nas pessoas ricas. Mas, na verdade, nós estamos só estabelecendo aqui, gente, que Jesus vem nos orientar, no capítulo 16, para que nós, não é contra ter, mas é que nós sejamos mais ser e menos ter. Isso é uma recomendação de Jesus. Ele nos recomenda que sejamos mais espirituais do que materiais. Que sejamos pessoas que cumprem mais o Evangelho de Jesus do que pessoas interessadas em ganhar todos os dias. Que a gente se lembre também de buscar os tesouros do céu. Como diz lá, esses tesouros que o ladrão não rouba, a traça não rói. O tesouro permanente, quais são os tesouros do céu? São aqueles que o dinheiro não pode comprar, né? Que é as coisas do Espírito. Então a gente buscar isso, porque Jesus mesmo falava, o meu reino não é deste mundo. Existe felicidade muito maior do que aquela de ter apenas o material. E essa felicidade é a felicidade espiritual. É verdade. Se você ler com bastante atenção, né, o que a Sandra acabou de falar, é uma felicidade espiritual. Quanto mais nós lemos, mais nós instruímos. É por isso que a doutrina espírita, ela instrui todo aquele que começa a ser simpatizante e adepto do espiritismo. Se você não estudar, sempre alguém pode vir e te enganar. Agora, à medida que você começa a ler e começa a ficar até um crítico, você começa a ficar uma pessoa muito mais livre. Em nenhum momento, você que vai ler esse livro, capítulo 16, em nenhum momento há condenação na matéria. Não há condenação. Ele está apenas nos ressaltando da importância de nós darmos mais valores a Deus do que a mamãe. Não é verdade? É isso.
E existe uma frase do espírito de Joana de Ângeles que diz o seguinte, que os bens materiais são como a água salgada do mar. Se a gente bebe, cada vez, quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Quer dizer que quando a gente quer matar a nossa sede com o que é material, nunca a gente vai se saciar. Sempre a gente vai estar com sede. Olha só, né? E lembrando que, já que ela falou de sede, Jesus nos disse, quem bebe da minha água, jamais terá sede. Que fique para nós a reflexão de que este capítulo é para que nós possamos dar mais valor às coisas do Espírito do que às coisas da matéria. Que damos mais valor. Ninguém aqui está pregando para largar todos os seus bens. Isso foi o desafio do jovem rico. Nós estamos pregando para não nos apegar. Sandra, obrigada por ter vindo aqui. Eu agradeço. Venha mais vezes. Obrigada, obrigada. Pessoal, fiquemos todos na paz de Jesus e que todos tenham uma ótima semana.